estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes confiar em mim, um verdadeiro adorador. A minha ofereço a ti.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós louvamos aleluia, nós estamos glorificando o nosso Deus num idioma, numa língua universal. Aleluia, ele é universal. Ela é pronunciada, aleluia, em todos os idiomas. Todos. Olha que prova tremenda que todos os povos adoram ao Senhor. Todos aqueles que cantam aleluia, eles estão glorificando o nome do Senhor em qualquer idioma do mundo. Aleluia é aleluia mesmo, é adoração ao Senhor. Amém? Vamos entregar os nossos louvores, adoração esta noite. Assim, ó Pai, nós apresentamos os nossos louvores, a nossa adoração desta noite, Senhor. No nome do Senhor Jesus, assim receba, Senhor, a adoração do Teu povo. Receba, Senhor, o nosso humilde louvor, Senhor, diante do Teu trono da graça. Obrigado por estar derramando, Deus, enquanto nós estamos adorando, glorificando o Teu nome. O Senhor está cuidando de cada um de nós. E assim entregamos diante do Senhor, meu Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Todos que aqui estamos, aqueles que estão em casa nos acompanhando também. E assim pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saudando aí os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus, aí, saudando na paz do Senhor Jesus. Sejam todos e todas bem-vindos. E vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus. Trazer algumas meditações que está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 16. Atos dos Apóstolos 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos 16. Podemos iniciar ali. Pode ser do 9. A partir do 9. Amém? Todos acharam? Nós vamos todo o capítulo 16, nós vamos ministrar sobre este capítulo, praticamente, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. 16:9. Passa a Macedônia e ajude-nos. Somente até aqui, irmãos. Depois nós vamos estar ministrando. Somente até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha aos nossos corações, diretamente do Teu trono da graça. Precisamos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nós neste momento. Que a Tua palavra venha, Senhor, para nos alertar, para nos colocar de pé, para nos exortar, para nos levantar também, Senhor. Colocar, Senhor, aqueles que estão caídos de pé nesta noite, Senhor. Que venha, Senhor, a dar ânimo ao Teu povo. Que a palavra venha, Senhor, aos nossos corações.
e nos fortaleça nesta noite, e que seja, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, esta palavra traz para nós, vai trazer vários fatores que acontecem nos nossos dias também. Paulo, ele estava na sua viagem e ele, aqui nos versículos anteriores ao 9, ele estava indo para a Ásia, para algum lugar, para pregar a palavra, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Estava indo ele com seus irmãos ali, discípulos de Jesus, mas o Espírito o impediu de ir para aquele lugar. E logo ele partiu, teve uma visão, e ele partiu para Macedônia, para outro lugar totalmente diferente da onde ele pretendia ir. Então o primeiro aprendizagem aqui, a primeira mensagem para nós aprendermos agora, é que quando Paulo estava pensando em ir para algum lugar, ele ia fazer a obra, era algo bom que ele ia fazer. Mas a Bíblia fala aqui nos capítulos anteriores que o Espírito o impediu, não deixou ele ir. O Espírito de Jesus o impediu, não o permitiu. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é ser guiados pelo Espírito Santo. Ser guiados pelo Espírito de Deus é a primeira coisa que o cristão deve fazer, é não tomar nenhuma decisão só, não andar só, não fazer as coisas do seu coração, porque muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo algo que é bom, que vai ser bom, que é do nosso coração, mas aqui Paulo, ele foi impedido de ir para aquele lugar. Porque Deus tinha uma grande obra para fazer em outro lugar. Olha só, e aí vem onde nós iniciamos, né? Que Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa pela Macedônia e ajude-nos, nos ajuda aqui. Então, o Espírito, além de falar com ele para não ir para outro lugar, ainda deu-lhe uma visão, deu-lhe uma visão para onde ele deveria ir. E a Bíblia vai continuar dizendo aqui, irmãos, nos capítulos que sucede, que eles partiram para lá, eles foram para Macedônia e navegaram para lá, chegando até Filipos, que é a primeira cidade, da Macedônia, onde tem os filipenses, onde tem as cartas lá, os filipenses. Então foi a primeira igreja ali. E ali ele conheceu uma certa mulher também, chamada Lídia, que ela recebeu o Evangelho. Olha só. Então, eles iam para um lugar, e o Espírito Santo não o permitiu, e logo nos transportaram para outro lugar diferente. Então nós temos que ter este pensamento de não fazer as coisas que nós queremos fazer, mas sim a vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve prevalecer. O homem tem muitos planos no coração, mas é a vontade de Deus que prevalece. Aleluia. Então, de repente nós pensamos, nós estamos certos, é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Olha só, o próprio apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, o Espírito Santo não deixou ele fazer a vontade dele. E levou ele para outro lugar. Por quê? Porque tinha uma grande obra para acontecer no outro lugar, que era a Macedônia. Então, o primeiro fruto daquele trabalho ali, em Filipos, foi esta mulher chamada Lídia, a qual ela recebeu ali o Evangelho e abriu o coração e ouviu a palavra pregada pelos apóstolos.
pelos discípulos de Jesus. E foi a primeira a receber, ela foi batizada juntamente com a sua casa. Olha só, ela foi batizada juntamente com a sua casa. E olha o que vai seguir. Aqui vai nascer uma igreja. Aqui depois nasce uma igreja. Dos Filipenses, né? Ali nasce uma igreja, uma grande obra que Paulo ia fazer ali. Olha só. E aconteceu o quê? Vamos comigo no 16. Olha só, agora vamos entrar na história. E aconteceu, então eles pregaram ali, essa senhora Lídia converteu, e ela convidou eles para ficar na casa deles ali, dessa família. E eles ficaram ali. Mas aí aconteceu que eles estavam indo para a oração, olha só. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha só, amados irmãos, aqui vai falar sobre um espírito de adivinhação. Estava sobre essa jovem. Olha só. Olha como o Espírito Santo trabalha. Olha como Jesus trabalha. Eles queriam ir para a Ásia, para outro lugar. E o Espírito de Deus o impeliram para Macedônia, Filipos. E aqui já havia convertido uma família, através ali do Evangelho pregado por Paulo. E logo aqui, eles passando para ir para orar, havia uma jovem, a Bíblia fala sobre uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, essa jovem tinha um demônio dentro, tinha um espírito, um diabo que adivinhava as coisas, como uma magia, algo assim, adivinhava. E ela era usada para dar lucro para as pessoas que a tinham ali como escrava, para esse fim de adivinhar as coisas. Continua comigo no 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só. Parou aqui. Como ela tinha um espírito de adivinhação, que não é de Deus, era o espírito diabo mesmo, ela adivinhava que Paulo e Silas e os que estavam ali, Timóteo, os irmãos ali, eles eram servos do Deus Altíssimo. Olha só o diabo. Olha só como o diabo trabalha. E estava dizendo que eles anunciavam o caminho da salvação. Mas aí, isso era ruim. Isso foi ruim. Porque o diabo ele tem uma estratégia. Qual que é a estratégia neste versículo? Ele queria falar isso para que eles se enchessem de soberba, se envaidecessem. Olha, esses são os homens de Deus. Olha, esses são os fervorosos. Olha, eles anunciam a salvação. Então o diabo tem essa estratégia para te envaidecer, para colocar no seu coração a soberba, que você é o maior, que você é o melhor, que você é o bom. Sabe para quê? Para te derrubar, para te jogar lá para baixo. Porque aqueles que se enche de vaidade, de orgulho, ele cai, ele vai para baixo. E o diabo faz isso. A maneira de derrubar aqueles que são de Deus é fazer isso com elogios. E aqui esse espírito de adivinhação, ele estava falando isso bem alto para todo mundo ouvir. Olha, lá estão os servos de Deus Altíssimo. Olha, eles estão pregando, eles fazem a obra. Olha, eles trazem a palavra de salvação. Esse foi o motivo que Paulo expulsou aquele demônio. Porque Paulo, ele sabia que estava falando para algo ruim, não para algo bom. Então, amados irmãos, mais uma lição que nós aprendemos aqui é ser humilde, é não deixar o seu coração encher de soberba, não deixar o seu coração se engrandecer na obra, porque você faz a obra, porque Deus te usa.
porque Deus tem feito uma grande obra através do seu louvor. Então é isso aqui, ó. Quanto mais humilde, mais usado vai ser. Quanto mais tranquilo ali sobre essas coisas, mais Deus vai operar. Então não receba essas coisas que vêm do diabo mesmo. Foi assim que Lúcifer se levantou lá. O orgulho encheu seu coração. E aqui, esse foi o sinal que Paulo expulsou aquele demônio. Olha só. E isso fez ela muitos dias. E estava anunciando a eles ali, como servos de Deus Altíssimo. Paulo perturbado, olha só. Paulo perturbado, porque ele sentiu que era para o mal. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha só. Na mesma hora saiu. Aqui aconteceu algo tremendo. Aqui aconteceu mais uma obra de Deus, mais uma obra no poder do Espírito Santo. Então aquela jovem, ela ficou liberta daquele demônio. Mas isso gerou um grande problema para os discípulos aqui de Jesus. Porque aqueles senhores, aqueles homens que eram os senhores daquela escrava, eles perderam o seu ganha-pão, porque ela adivinhava e eles recebiam. Daí eles denunciaram a Paulo e Silas. Denunciaram: olha, esses homens estão aqui, estão fazendo essas coisas, estão perturbando aqui a cidade, né? E nos expõe a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha só, visto que somos romanos. Eles achavam superior aos judeus, né, aos outros, né? Daí o 22, acompanha comigo. E a multidão se levantou unida contra eles. Olha só, amados irmãos, parou aqui. A multidão se levantou porque eles fizeram o quê? A obra de Deus. Olha que tremendo. Se levantou porque eles expulsaram um demônio, libertaram uma jovem. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha só. Por fazer a obra, por fazer a vontade de Jesus, por fazer a vontade do Espírito Santo, por fazer a obra de salvação, eles foram açoitados. Açoitados. Olha só. No 23. Açoitados com vara, né? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Amados irmãos, eles fizeram uma libertação ali, fizeram uma libertação daquela jovem, a obra de Deus, né? Muitas das vezes você não vai fazer nada, e o inimigo vai se levantar contra a sua vida, vai usar pessoas, vai usar também os cavalos, porque a obra de Deus é preciosa, a obra de Deus é valiosa, porque cada vida que é salva através da sua vida vai ter um levantar. E aqui teve um levantar muito grande, porque aqui já havia salvado uma família ali atrás, e agora havia libertado uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Aí houve o levantar do povo ali, da multidão, eles apanharam, né, de vara, eles estavam machucados ali, porque bateram neles, né? E logo bateram neles, sendo inocentes, porque não fizeram nada demais, simplesmente fizeram a obra de Deus. Olha como uma perseguição, né? Então, meus amados, eles foram açoitados e logo foram levados para a cadeia, cárcere, né? E foram trancados ali e pediram
o carcereiro guardá-los com segurança, fechar mesmo, levar ele lá para o fundo, né? Olha só, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Além de apanhar, eles foram para o cárcere lá no fundão mesmo, né? E ainda amarraram eles em um tronco, os pés em um tronco. Então, meus amados, haverá perseguição, haverá algum levantar, sempre haverá contra os servos de Deus. Então, o que nós já estamos aprendendo é obedecer, né, o Espírito Santo, andar em obediência, não fazer o que nós queremos, mas sim a vontade do Senhor, é o que vai prevalecer, né? Porque Deus, ele tem planos maiores e melhores do que os nossos planos, né? O homem tem muitos planos no coração, mas é a vontade de Deus que prevalece, porque Deus tem algo maior para fazer ali. Então aconteceu que eles foram presos e foram amarrados, né, ali com correntes, imagino eu, com seus pés, e eles estavam ali machucados, né, dos açoites, humilhados, porque foi perante toda a multidão ali, e também eles estavam cansados. E a Bíblia vai falar no 25 que por volta da meia-noite, olha só, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos faziam o quê? Os escutavam. Olha só, no meio da dor, no meio da perseguição, presos, machucados, eles estavam murmurando, reclamando de Deus, reclamando de todo mundo, falando que vai vingar. Não, nada disso. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. O que nós aprendemos com isso, amados irmãos, que já foi ministrado aqui hoje? A essência da adoração, os verdadeiros adoradores, são esses aqui, que no meio da dor, eles estão louvando. No meio da dificuldade, eles estão louvando. No meio das coisas adversas, eles estão adorando e louvando. Esses são os verdadeiros adoradores que agradam o coração do Senhor. Muitos que dizem cristãos, por pouca coisa, já desanima, já larga tudo, já não quer mais. Mas olha o que aconteceu com eles. O que nós aprendemos aqui, amados irmãos? É na adoração que Deus opera. É quando o coração está abatido, quando as coisas estão difíceis, quando está tudo revolto mesmo. Aí que eles começaram a adorar, eles começaram a orar. Por volta de meia-noite, Deus fazendo a obra mais uma vez, o Espírito Santo ali. Porque os presidiários, os presos, eles estavam escutando. Imagina a cabeça deles. Mas esses dois aí, diferente, né? Estão presos, machucados, estão louvando, estão orando bem alto lá, fazendo aquela unção ali naquele lugar, imagino eu. Então, amados irmãos, no momento de dificuldade, talvez você está passando algum momento assim, não é momento de murmurar, não é momento de largar, não é momento de desistir, é momento de fazer como Paulo e Silas, adorar a Deus, orar, glorificar o nome do Senhor, porque a força não vem de nós, não vieram deles, a força vem de Deus sobre eles, na adoração. E eles estavam adorando. E de repente, olha só, sobreveio um tão grande terremoto. Olha só, amados irmãos, quando nós estamos nessa fase de adoração, quando nós estamos passando por momentos difíceis e seguimos adorando, vai acontecer um de repente na sua vida. Presta atenção, vai acontecer um de repente e vai vir esse terremoto. Esse terremoto é para o bem, é para abalar as estruturas. Olha só, esse terremoto ele veio para o bem, ele não veio para a morte. Olha que tremendo.
De repente sobreveio um tão grande terremoto, 26, né? Que os alicerces da cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha que tremendo, amados irmãos. O que nós entendemos com isso aqui, ó? De repente, você está passando um problema ali, está tudo difícil. Quando as coisas parecem que estão difíceis, você continua fazendo a obra, você continua na presença de Deus, você continua buscando, que só parece, mas não estão. Porque no mundo espiritual Deus está operando grandes coisas através de sua vida, através do seu ministério. Então, quando as coisas estiverem aparentemente difíceis, não é hora de parar. É hora de continuar, do jeito que você está fazendo. Louve, glorifica. Todos estão vendo. A multidão, ela é contrária, tá? Alguns são a favor, mas a multidão, ela é contrária. Vocês viram lá o que a multidão fez? Levaram eles para serem açoitados, né? Então, quando aparentemente parece que está tudo difícil, é neste momento que Deus vai operar. Vai vir um de repente, vai mudar toda a história. Vai vir um de repente que vai te abrir uma porta de emprego, vai vir um de repente que vai mudar a sua vida, vai vir um de repente que Deus vai falar assim, ó, agora acabou, agora é só vitória. É nesse momento que aconteceu. Sabe por quê? Olha aqui, ó. De repente veio um grande terremoto e abriu todas as portas. Abriu todas as portas. O que quer dizer isso? O carcereiro tinha chave. Mas Deus não precisa de chave para abrir as portas. Olha só, Deus não precisa de chave, Murilo. Deus abre todas as portas. De repente, quando você menos esperar. As portas estavam todas fechadas, não estavam? De repente Deus abriu. E as bênçãos começaram a ser derramadas. Olha só. Porque Deus faz assim. O carcereiro tem a chave, ele podia abrir, podia fechar. Mas Deus não precisa dessa chave. Deus foi lá e com o terremoto abriu tudo. Porque aqueles estavam orando e estavam clamando ali, cantando, louvando a Deus. Olha só. Então a essência do adorador, do verdadeiro cristão, é adorar no meio da guerra, da dor, quando está sangrando, quando está ferido. Essa é a essência do adorador. Aí você vai realmente ver se é verdadeiro adorador ou não. Porque adorar quando tudo está bem e tranquilo é fácil. Mas adora quando está em dificuldade, passando por um momento difícil, até chegar o terremoto e de repente abrir todas as portas. É assim que Deus trabalha, porque Deus tinha propósito. E todos foram soltos das suas prisões, todos. Paulo e Silas e todos os presos. Porque Deus tinha um propósito de quê? Salvação. E a Bíblia continua falando para nós aqui, que o carcereiro, ele se assustou depois daquele terremoto. Ele achou que todos tinham ido embora, porque estava tudo escuro. Acompanha comigo. 29. E pedindo luz, saltou dentro e todos, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Olha só o carcereiro. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Promessa de Deus para você e para sua casa. Promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, você e a sua família. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em casa. Mais um milagre aqui, amados irmãos. O que nós queremos? O que nós podemos analisar disso aqui, destes
desses versos aqui, que o Evangelho ele é para todos. Olha só, o Evangelho é para todos, é oferecido para todos. Aqueles que abrirem o coração de bom grado serão salvos. Tu e tua casa, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Olha só, aqui o Evangelho foi pregado. Lídia foi a primeira que foi convertida lá no começo, está no 14 ali, ó. Aí depois veio a moça que foi liberta, a jovem que foi liberta daquele demônio de adivinhação. Então, e aqui o carcereiro foi salvo, porque ele recebeu, depois vai falar lá na frente que ele foi batizado, ele e sua casa. E todos os que estavam ali, eles receberam também, porque eles ouviram a oração, o louvor e todo aquele movimento que teve ali. Então Deus, através de Paulo e Silas, no sofrimento deles, salvou bastante gente aqui neste começo da igreja, aqui, né? Começo da igreja dos Filipenses. Olha só. Então ele disse, né? Pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, ó. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Foram batizados. Olha só, a família do carcereiro. O carcereiro foi batizado. Olha como Deus trabalha. Através de todo aquele movimento que foi feito, eles sofreram, eles tomaram açoites, eles ficaram presos, mas eles estavam adorando, mas tinha um propósito de Deus. Tinha um propósito de Deus. E já no dia seguinte, né, no 35, e sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: solta aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo esta palavra, dizendo que os magistrados mandaram que os soltassem agora, pois sai e ide em paz. Olha só, olha como eles reconheceram que fizeram um erro, né? Então no outro dia foram soltá-los. Mas, olha só, 37, mas Paulo replicou, Paulo não aceitou. Olha só, açoitaram-nos publicamente. Olha só o que fizeram com ele, né? E sem sermos condenados, sendo homens romanos, eles eram romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ou seja, o que significa isso aqui? Eles quiseram o reconhecimento daqueles que fizeram mal para eles, e Deus honrou eles, porque eles eram cidadãos romanos, mas aqui eles eram cidadão de Deus, cidadão dos céus, e Deus honra os seus, né? Cidadãos romanos aqui, mas para nós cidadãos com seus nomes escritos no livro da vida. Então eles foram honrados por Deus, e aqueles magistrados vieram, pediram desculpa e liberaram eles. Então eles foram honrados depois e saíram felizes da vida ali, glorificando a Deus, e através de uma grande obra que foi feita ali sobre a vida deles, várias pessoas se converteram, várias pessoas foram batizadas e várias pessoas foram salvas através, né, deste trabalho de Paulo e Silas, deste primeiro momento aqui. Amém, meus amados? Então, são essas lições que nós trouxemos para vocês agora, e espero que nós possamos ter aprendido alguma coisa sobre essas lições, de que é importante, talvez a mais importante é não se engrandecer-se, não se envaidecer-se com as coisas que Deus tem feito sobre a sua vida ou através de sua vida. Porque o inimigo ele entra com tudo para isso, para você se achar que é o melhor, que é a melhor, que faz uma grande obra, que sabe tudo, que sabe de todas as coisas, que faz e acontece.
E é isso que o diabo coloca no coração para derrubar as pessoas. Então não deixe nunca essa vaidade, não deixe nunca essa soberba entrar no seu coração e te fazer cair, porque é assim que acontece, né? A humildade precede a honra, mas os soberbos, eles são derrubados mesmo, Deus derruba, né? Então, muito atento, muito cuidado quanto a isso. Eu acho que talvez seja o mais importante hoje. E também a obra que Deus faz, ela não é nós que fazemos essa obra, não somos nós que direcionamos, senão que é o próprio Deus. Independente do tamanho da obra que vai ser, que está sendo, é Deus que faz, é no tempo dele, é do jeito dele, é o Espírito Santo que comanda, é ele que faz a obra e nós somos apenas pequenos instrumentos, vasos em suas mãos. Amém? E assim receba essa palavra em nome de Jesus. E adore, não deixe de adorar, não deixe de glorificar a Deus em todos os momentos, bons ou ruins. Continue orando e adorando ao Senhor. Amém? Recebe aí, gente. Recebe aí. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, esta mensagem, esta palavra, que possa, Senhor, ter vindo aos corações de cada um de nós. Talvez estamos passando alguns momentos difíceis, não sei, mas o Senhor sabe. Talvez aprendemos hoje que devemos continuar glorificando, adorando, louvando, porque é neste momento que o Senhor manda aquele terremoto para mudar toda a história. Obrigado, Senhor, por nos ensinar na Tua palavra, na verdade do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que estamos recebendo esta mensagem hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos capacitado. No meio da tempestade, no meio do terremoto, no meio de tudo, Senhor, este terremoto não é para a morte, mas sim para a vida. Foi para a libertação, foi para a cura, foi para a salvação, meu Pai. E que as chaves de tudo tem o Senhor. E assim, meu Pai, que o Senhor venha abrir todas as portas, meu Pai. Abençoa os nossos irmãos, abençoe a todos que estão passando por momentos difíceis também, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, meu Pai. Em qual área que for, eu não sei, o Senhor sabe. E assim, meu Pai, coloco diante do Senhor cada família esta noite. E pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor entre com providência, meu Pai, fazendo a Tua obra. Que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, cada casa, cada lar. Obrigado, Senhor, por nos capacitar. Obrigado, Senhor, por nos dar um coração de adorador, mesmo no meio de dificuldades, de crises. E estamos glorificando o Teu nome, Senhor. Nos abençoa, Pai, a cada dia, nos guarde, nos proteja. Assim eu te peço, Deus, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada, uma semana de vitórias sobre todas as lutas e batalhas. Fiquem com Deus, compartilhe essa mensagem aí. E tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.